Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 14 do livro Atos dos Apóstolos. Está escrito assim: Foi enquanto Pedro ainda se encontrava em Jope que ele foi chamado por Deus para levar o evangelho a Cornélio, em Cesareia. Cornélio era centurião romano. Era homem rico e de nobre nascimento, e seu cargo era de confiança e honra. Gentil de nascimento, ensino e educação, pelo contato com os judeus, adquirira o conhecimento de Deus e o adorava com coração verdadeiro, mostrando a sinceridade de sua fé pela compaixão para com os pobres. Era conhecido longe e perto pela sua beneficência, e sua vida reta o fazia de boa reputação entre judeus e gentios. Sua influência era uma bênção a todos os que com ele entravam em contato. Crendo em Deus como Criador do céu e da terra, Cornélio o reverenciava e reconhecia sua autoridade e procurava seu conselho em todos os negócios da vida. Era fiel a Jeová em sua vida doméstica e em seus deveres oficiais. Embora Cornélio cresce das profecias, não tinha conhecimento do Evangelho, como foi revelado na vida e na morte de Cristo. O anjo apareceu a Cornélio quando ele se achava em oração. Compreendeu que o mensageiro viera de Deus e disse: Que é, Senhor? O anjo respondeu: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Os detalhes dessas informações, nas quais se mencionava até a ocupação do homem em cuja casa Pedro se encontrava, mostravam que o céu estava a par da história e ocupação dos homens, de todas as condições de vida. Deus está familiarizado com as experiências e afazeres do humilde trabalhador, bem como os do rei em seu trono. Envia homens a Jope e manda chamar a Simão. Assim, Deus deu prova de sua atenção para com o ministério evangélico e sua igreja organizada. O anjo não foi incumbido de contar a Cornélio a história da cruz. Deus não escolhe como seus representantes entre os homens anjos que jamais caíram, mas seres humanos, homens de paixões idênticas as daqueles a quem buscam salvar. Em sua sabedoria, o Senhor põe os que estão à procura da verdade em contato com seus semelhantes que a conhecem. É plano do céu que os que receberam a luz a comuniquem aos que se acham em trevas. Cornélio foi com alegria obediente à visão. Chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado e os enviou a Jope. O anjo, depois de sua entrevista com Cornélio, foi a Pedro em Jope. Na ocasião, Pedro estava orando no terraço. Sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Viu Pedro o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Até então, nenhum dos discípulos pregara o evangelho aos gentios. Em seu pensamento, o muro de separação ainda existia.
e seus trabalhos limitavam-se aos judeus. Era chegado o tempo para ser introduzida pela Igreja de Cristo uma fase de trabalho inteiramente nova. Enquanto Pedro meditava sobre o sentido da visão, os homens enviados da parte de Cornélio chegaram a Jope e pararam diante da porta da casa onde ele estava hospedado. Então disse o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, porque eu os enviei. Para Pedro, essa era uma ordem difícil, mas não ousou desobedecer. Na manhã seguinte, partiu para Cesareia, acompanhado por 6 de seus irmãos. Esses deveriam servir de testemunhas de tudo o que ele dissesse ou fizesse enquanto em visita aos gentios, pois Pedro sabia que seria chamado a prestar contas de uma violação tão direta dos ensinos judaicos. Entrando Pedro na casa do gentio, Cornélio não o saudou como um visitante comum, mas como alguém honrado pelo céu. Cornélio, tomado pela reverência por aquele que fora enviado por Deus para o ensinar, caiu aos pés dos apóstolos e o adorou. Pedro ficou assustado e levantou o centurião, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. O centurião havia já convidado seus parentes e amigos mais íntimos para que, como ele, pudessem ouvir a pregação do Evangelho. Quando Pedro chegou, encontrou um grande grupo avidamente à espera para ouvir suas palavras. Então, aquele atento grupo de ouvintes, o apóstolo pregou a Cristo, sua vida, seus milagres, sua traição, sua crucifixão, sua ressurreição e ascensão, a sua obra no céu como representante e advogado do homem. Subitamente, o discurso foi interrompido pela descida do Espírito Santo. Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Assim foi o Evangelho levado àqueles que tinham sido estranhos e forasteiros, tornando-os concidadãos do santo e membros da família de Deus. É surpreendente o contraste que o livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta. De um lado, encontramos os judeus, povo escolhido de Deus, que tinham a revelação das Escrituras, todo o conhecimento teológico e doutrinário, mas que, a despeito de tudo quanto conheciam, endureceram o seu coração, fechando completamente a obra do Espírito Santo. E por isso, perseguiam a igreja e tentavam dificultar o seu trabalho de todas as maneiras. Por outro lado, além das fronteiras de Israel, encontravam-se os gentios, pessoas que não tiveram o mesmo privilégio dos judeus. Mas mesmo entre as terras gentílicas, haviam pessoas leais, fiéis, dedicadas, obedientes a Deus, que, a despeito de terem pouco conhecimento, viviam na plenitude da luz que possuía. Entre esses gentios encontrava-se Cornélio, um centurião romano, alguém que, aos olhos humanos, não merecia consideração. Seria talvez o último digno e merecedor da pregação do Evangelho. Mas Cornélio, a despeito de sua origem, a despeito de sua educação, a despeito de sua função, era um devoto discípulo de Deus. Era fiel a toda a luz que havia recebido dos céus. Vivia uma vida digna, não apenas na propagação de uma fé teórica, mas uma vida prática de boas obras que dignificavam o nome de Deus e o tornavam respeitável diante da comunidade. Cornélio, embora não fosse judeu, orava, ansiando pela luz do céu. E Deus ouve todas as orações. Deus não rejeita ao mais simples dos seus servos que o buscam. E por isso, Deus enviou seu anjo para comunicar-lhe o Evangelho de modo mais pleno. Mas é surpreendente que o anjo não pregou um sermão. O anjo não deu nenhum estudo bíblico. O anjo não fez nenhuma série de conferências.
O anjo não tomou sob sua responsabilidade a propagação das verdades do Evangelho para Cornélio e sua família. Antes o anjo disse: Cornélio, manda chamar a Pedro. E deu detalhes sobre Pedro, a casa onde Pedro estava e as pessoas que estavam hospedando a Pedro. Esta revelação diz algumas coisas importantes sobre Deus. Primeiro, que Deus conhece tudo, sabe de todas as coisas. Ele sabe da nossa busca, Ele sabe dos nossos anseios, Ele sabe das nossas dúvidas, Ele ouve as nossas orações. Ele sabe quem somos, onde estamos, sabe o que fazemos, sabe de tudo sobre a nossa vida, cada detalhe da nossa história. Revela também que Deus não realiza aquilo que o homem pode fazer. Há uma obra que nós não podemos realizar, e essa Deus faz. Mas a outra, que compete aos seres humanos, e Deus não a toma para si. Deus não faz por nós o que nos compete fazer. Pregar o Evangelho não é obra de anjos, é a missão dada por Deus aos seres humanos. E por isso, Deus conclama os homens a assumirem a sua função. É claro que seria mais fácil se o anjo pregasse, mas anjos não são chamados para essa missão. Pedro, por sua parte, estava com o coração cheio de preconceitos. Nós, como seres humanos, somos assim. Frequentemente, os preconceitos fecham a nossa mente e impedem a nossa obra de maneira mais profícua em prol de Cristo. Mas Deus tomou cuidado para revelar-se a Pedro através de uma visão, mostrando-lhe que ele não deveria considerar imundo, que para Deus não era imundo. Não deveria erigir barreiras para aquilo que Deus havia eliminado as barreiras. Embora a contragosto, Pedro vai ao encontro de Cornélio e, chegando lá, encontra um auditório repleto de parentes, familiares, amigos que estavam ali para ouvir a palavra de Deus, dispostos a aceitar cada palavra anunciada. Enquanto os judeus fechavam o seu coração, ali estava um auditório ávido a assimilar cada palavra dita. E Pedro proclamou Jesus, e o coração de todos foi convencido, ardeu em chamas. Aceitaram avidamente, e poderosamente o Espírito Santo foi derramado sobre ele. E então, todos aqueles que ali estavam foram batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Iniciou-se uma nova fase na história da Igreja. Que lições esta mensagem traz para nós hoje? Em primeiro lugar, Deus sabe quem é você. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Deus sabe tudo a teu respeito. Você não precisa esconder nada dele, nem escolher palavras para falar com ele. Ele sabe exatamente quem você é. Não tente fugir de Deus ou passar para ele uma imagem irreal da sua vida. Em segundo lugar, Deus quer que você se lembre que há uma obra, uma missão, que é sua. Nós frequentemente nos apegamos a preconceito e arrumamos desculpas para fugir de nossa responsabilidade, assim como Pedro fazia. Pedro era um apóstolo, havia sido discípulo de Jesus, mas ainda assim apegado a preconceito e barreiras. Deus queria quebrar essas barreiras do seu coração e fazê-lo entender que havia uma obra que ele precisava fazer. Uma obra que não poderia ser feita por anjo. Era Pedro em carne e osso que deveria realizá-lo. Deus quer que nós hoje compreendamos também que há um ministério que só você pode desempenhar. Há pessoas que só você pode alcançar. Há corações que só você pode tocar. Ore a Deus, pedindo que Deus quebre os preconceitos do seu coração. Que Deus elimine as barreiras.
Que Deus o ajude a entender que mesmo aqueles que você acha além do Evangelho são objeto do amor e da graça de Cristo e que precisam ser tocados pelo poder de Jesus. Então, seja o instrumento pelo qual Deus alcance o coração dessas pessoas. Não julgue ninguém. Eu li de uma família que olhava para o avôzinho e julgava que o seu coração fosse duro demais e que jamais aceitasse a Cristo. E por isso, essa família pregava o Evangelho para todo mundo, mas já haviam desistido desse velhinho. Até que apareceu um senhor que não sabia que esse velhinho estava com o coração além da graça de Jesus e falou da graça de Cristo para ele. E ele se converteu e foi salvo. Na verdade, esse homem não estava perdido além da salvação. Apenas os preconceitos humanos fecharam as portas para que os que estavam mais próximos pregassem para ele. Ore hoje a Deus pedindo que quebre os preconceitos do seu coração. Que o ajude a enxergar os outros sem barreiras, sem rótulo, e que use você como instrumento de bênção e salvação. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.